o objetivo de mudar o perfil da população do mundo. E é isso que a gente vai fazer agora aqui no Hoje em Dia. Vamos discutir formas de combater a obesidade, entre elas a cirurgia. Olha, nós estamos recebendo aqui no estúdio o Dr. Antônio Sprosser, médico da família, apresentador do excelente programa E aí, doutor? Sou fã do programa, ele sabe disso, eu adoro. Vou participar de novo do E aí, doutor? Estamos recebendo também o Dr. Almino Cardoso Ramos, que é cirurgião. Dr. Almino, mais uma vez, obrigado pela presença. Estamos recebendo aqui 3 telespectadoras do Hoje em Dia que estão pensando em fazer a cirurgia. Então elas vão tirar dúvidas com os médicos que estão aqui no estúdio. A Patrícia Aparecida, a Pamela Domingues e a Nel Silva, que pensam em fazer a cirurgia. Mas é claro que qualquer tipo de cirurgia gera muitas dúvidas. A gente tem muitas dúvidas antes de enfrentar uma cirurgia. Vamos tirar essas dúvidas aqui para você. Tenho certeza que você também tem. Antes desse bate-papo, vamos ver uma reportagem que trata desse assunto. A repórter Renata Brito foi conhecer prós e contras de 2 técnicas cirúrgicas, a chamada cirurgia do estômago. Técnicas que prometem restabelecer aos obesos uma vida normal. Vamos ver. Um problema de saúde pública que já é tratado como epidemia. A obesidade atinge mais de 17 milhões de pessoas no Brasil. Pelo menos metade da população está acima do peso e a cada ano engorda mais. Resolver o problema do excesso de peso não é tarefa fácil e para muitos o caminho passa a ser um só: a redução de estômago. Esse tipo de cirurgia está cada vez mais popular em todo o mundo, mas uma pesquisa americana traz um alerta sobre os perigos envolvidos nessas operações. O estudo analisou 105 mil pessoas que passaram pela redução de estômago e concluiu que o tipo de cirurgia mais perigosa é exatamente a que é feita com mais frequência aqui no Brasil. Segundo o estudo da Universidade da Califórnia, a técnica mais utilizada, o bypass, aumentaria em quase 6 vezes o risco de morte. Este tipo de procedimento é a opção de 7 a cada 10 brasileiros que fazem redução de estômago. É uma cirurgia onde você reduz o estômago de forma que a pessoa passa a ter uma saciedade com menos alimento. E além disso, você induz o próprio organismo à produção de um hormônio que diminui a fome. No país, atualmente, são feitas cerca de 60 mil cirurgias bariátricas por ano. Só ficamos atrás dos Estados Unidos, onde anualmente são realizadas mais de 300 mil cirurgias. No bypass gástrico é feito um corte para separar uma pequena porção do estômago, que passa a receber os alimentos. O restante do órgão é isolado. É feita uma ligação do novo estômago, agora pequeno, diretamente ao intestino, induzindo a produção de um hormônio responsável pela saciedade. Já a segunda técnica mais utilizada, a banda gástrica, é mais simples. Um anel inflável é colocado na parte superior do estômago, o que dificulta a passagem dos alimentos. As cirurgias de maior complexidade envolvem suturas e emendas entre o estômago e o intestino. São cirurgias que, em tese, podem representar um risco maior de complicações. A cirurgia da banda gástrica é uma cirurgia inicialmente mais fácil de ser feita e que pode, depois, a longo prazo, essa prótese que é colocada ao redor do estômago, vir a ter alguma complicação. Segundo este especialista, a cirurgia do bypass tem resultados melhores que as outras. A banda gástrica é uma cirurgia tecnicamente mais simples de se fazer. É uma cirurgia que não envolve corte, não envolve costura, porém o resultado dela não é um resultado tão eficiente quanto o bypass gástrico, porque ela trabalha apenas com a restrição. Então nós dificultamos a passagem da comida pelo estômago, mas não mexemos nem em fome e nem em ação insulínica. Então a perda de peso é menor. O pai de Adalberto, de 59 anos, teve sérias complicações depois de fazer a cirurgia bypass. Foi uma coisa bem tranquila, ele fez a operação num dia, acho que ficou 3 ou 4 dias, 3 dias no hospital, já veio para casa. Passado isso, ele começou a sentir certas dores. Alguns grampos que fechavam o corte da cirurgia no estômago se soltaram, o que causou uma infecção. Para o filho, as complicações aconteceram porque o pai não seguiu as recomendações médicas. Ele pode ter
quis levantar, né, da cama, fez um esforço abdominal indevido, sendo que foi orientado que ele deveria ter ajuda na casa. Tinham pessoas disponíveis para isso. Falta de repouso e alimentação inadequada são as principais razões de problemas no pós-operatório. Quando você tem uma cirurgia de corte e costura, você precisa ter um tempo de cicatrização das costuras, antes que você submeta essas costuras a algum tipo de pressão. A cicatrização se faz em 30 dias. Então, por 30 dias, as pessoas precisam se alimentar de uma forma líquida, de uma forma pausada, de uma forma muito orientada. Se o paciente desobedece isso, ele força a linha de grampeamento e um grampo pode abrir. A cirurgia bypass é uma operação mais delicada e complexa. Apesar disso, a taxa de pacientes que acabam morrendo por complicações é considerada baixa. São 2 mortes a cada 1000 operações. Para os especialistas, as cirurgias de redução de estômago oferecem menos riscos que as doenças causadas pela obesidade. A longo prazo, a permanência dessas doenças graves como hipertensão arterial, doença coronariana, diabetes, dislipidemias, representam um risco muito maior do que os pacientes que são submetidos à cirurgia bariátrica e conseguem perder peso e curar essas doenças associadas. Fátima hoje é só felicidade. Depois de perder mais de 40 quilos, ela vai enfim realizar o grande sonho da sua vida, o de ser mãe. Agora eu vou poder segurar uma barriga, poder trabalhar e realmente grávida, né? Porque assim, com o peso que eu tinha, nossa, eu ia passar muito mal. Eu iria ter muitas complicações, com certeza. Agora não, agora eu tô bem tranquila. A empresária fez a cirurgia de redução de estômago através da técnica bypass, depois de chegar a pesar 135 quilos. Já estava caminhando para uma diabetes e problemas no joelho, porque por excesso do peso. Várias vezes eu passava mal, assim, na rua, assim, baixava a pressão. E aí foi quando, né, eu falei, vou fazer porque não dá mais. Era questão de saúde mesmo. 6 meses depois, Fátima comemora o sucesso da cirurgia. Não tive problema algum. Nunca passei mal. E segui todas as regras do meu médico. E assim, eu tô super feliz. Foi a melhor coisa que eu fiz na minha vida. A cirurgia de redução de estômago é indicada para obesos com índice de massa corporal, o IMC, acima de 40. A operação é o último caminho para solucionar o problema da obesidade, que deve sempre ser tratado primeiro com uma reeducação alimentar e exercícios. Para cada caso, só o médico especializado é quem pode dizer qual a cirurgia mais recomendada. Cada paciente deve ser avaliado individualmente por um profissional experiente e que saiba escolher para aquele paciente qual é a melhor opção terapêutica, cirúrgica ou não, que melhor se enquadra para o tratamento daquilo que o paciente apresenta no momento. É isso aí, o avanço da medicina melhorando a nossa vida, aumentando nossa qualidade de vida. Estamos recebendo o Dr. Antônio Spreusser, como eu disse, médico da família, Dr. Albino Cardoso Ramos, cirurgião, vamos conversar com eles, mas eu quero conversar antes com as nossas telespectadoras, com a Patrícia, com a Pamela e com a Nel. Patrícia, há quanto tempo você luta contra a obesidade? Já tem mais ou menos 7 anos. 7 anos? 7. Sim. Eu tive uma gravidez de alto risco, né? E minha menina vai fazer 7 anos agora. Aí depois que ela nasceu com um problema, aí eu entrei em depressão, aí eu comecei a engordar bastante. Aí por isso que fiquei assim. E hoje você pensa em fazer cirurgia? Eu preciso. Eu preciso porque, não só por mim, por ela também, porque ela precisa de mim, né? Eu preciso correr com ela, porque ela precisa de médico, tudo. Aí eu tenho que... Aí eu preciso, o médico que eu passei, que eu passo pelo SUS, aí ele falou pra mim assim que eu preciso, no mínimo, perder pelo menos 16 quilos pra mim poder fazer
a cirurgia. Deixa eu pegar esse gancho exatamente disso que você falou para começar a conversar com o doutor Antônio Sprossa. Doutor, a gente ouve muitas coisas a respeito dos preparos, ou do preparo que é necessário antes de fazer a cirurgia. Então, muitas vezes as pessoas precisam perder algum peso antes de fazer isso. E tem uma coisa da cabeça também, da decisão. A Patrícia tem certeza do que ela quer, do que ela precisa. Ela falou, eu preciso fazer. É o primeiro passo? É o primeiro passo. A Patrícia, primeiro, está de parabéns, que você reconhece que você necessita. E olha só, a gente está cansado de ver pacientes, né, Cris, que tem apneia do sono, não dorme bem, a pressão arterial está muito alta, os batimentos cardíacos, ela não pode andar, subir muita escada, que ela deve ter falta de ar. Ou seja, tudo começa a incomodar. Aí a avaliação clínica para liberar para o cirurgião fazer é um passo fundamental. Porque o que a gente observa muitas vezes é que no ato intraoperatório pode acontecer uma complicação clínica. No pós-operatório pode acontecer uma complicação clínica. E existe o que? O exame pré-operatório, como ela precisa, por exemplo, emagrecer 16 quilos para não ter risco intra e pós-operatório. Deixa eu aproveitar então, Patrícia. Pode aproveitar, aproveita os dois médicos que estão aqui, doutor Antônio Sprossa e doutor Almino Cardoso, pode fazer tirar qualquer dúvida que você quiser. O que eu queria saber assim, que nem eu tenho uma criança deficiente, aí assim, que eu fazer essa cirurgia, aí demora quanto tempo mais ou menos para recuperação, tudo direitinho? Eu não posso, se eu não posso subir escada, se eu posso pegar peso, o que importa? Para você voltar a ter uma vida normal. Então, se você, por exemplo, for bem preparada para o seu ato cirúrgico, se o ato cirúrgico não transcorrer sem nenhum problema, e o seu pós-operatório for normal, sem diabetes, sem hipertensão, se correr tudo bem, ela está em casa em quanto tempo, Almino? Ela está em casa em 2 dias. Em 2 dias você está em casa. Estando em casa, você vai ter um processo de reabilitação, que é lento, progressivo, e você vai voltar ao normal. Você tem a sua filha, que ela é deficiente, isso não quer dizer que você não vai dar os cuidados a ela, e você vai voltar à sua vida normal, e vai voltar melhor. Porque você vai estar mais ágil, com mais saúde de você tratar. Deixa eu aproveitar então, doutor Almino, e falar justamente sobre isso, sobre o pré e o pós-operatório. Ela já recebeu essa recomendação dos 16 quilos que ela precisa perder. Ela conseguindo perder, porque é muito difícil, é muito complicado. Só com essas informações, a gente já consegue saber, por exemplo, qual seria a cirurgia ideal para ela? Não. O problema, olhando para a Patrícia, a gente vê pelo peso dela que ela é um caso que não há dúvida de que é um caso cirúrgico. Então, a primeira etapa, a decisão. Posso perguntar qual é o seu peso, Patrícia? A última vez que eu pesei, porque eu passo pelo SUS, então demora um pouquinho, né? De 3, 4, tem vezes que até 6 meses a gente demora para passar. A última vez que eu pesei, eu tinha emagrecido, eu tava com 160. 160. Aí a primeira vez que eu pesei, depois eu voltei de novo, eu tava com 150. 150 quilos. Aí depois ela aumentou, acho que foi 4 ou 5 quilos que eu aumentei. Qual o peso ideal que ela precisaria ter para fazer a cirurgia? A gente tinha calculado o IMC, a gente viu na introdução do programa, que uma das formas de recomendar a cirurgia, uma das bases é o que a gente chama de índice de massa corporal. 20 a 25, normal. 25 a 30, sobrepeso. 30 a 35, obesidade grau 1, 35 a 40. 2 acima de 40, que é aquilo que a gente chama de obesidade mórbida, né? É o máximo. Mas o IMC dela é 60. Então vejam, a indicação da cirurgia é 35, ela está com 60, ela está com um critério muito maior para a indicação da cirurgia. Então, primeira coisa, o caso é indicado de operação. Isso é o básico para começar a conversa. Segunda etapa, vamos fazer os exames para ver se clinicamente ela está em condições de fazer a cirurgia. Terceira etapa, gerenciamento de risco da cirurgia. Esses 16 quilos que foi pedido para ela perder peso é para diminuir o risco da operação, diminuir a possibilidade de que ela tenha qualquer problema. Então, isto através de uma dieta específica, que ela vai ter uma orientação, através de uma atividade específica também, e muita gente fala assim, não, vai fazer atividade física que você emagrece. Se ela for fazer atividade física sem orientação, no primeiro dia vai lesionar tornozelo, vai lesionar joelho e vai ter que ficar 3 meses sem poder fazer nada. Seria interessante se o senhor pudesse ir até a mesa ali, mostrar o que o senhor trouxe, até para explicar para quem está em casa, né? Eu queria também que ele falasse enquanto você vai com ele, não? Vai lá, pode falar, Jane. Pode falar, Jane. Eu queria uma pergunta, porque o pós-operatório tem que ter um acompanhamento depois, porque
a comida, né, o alimento é uma fonte de prazer. Tem que ter um acompanhamento de um psicólogo? Então, Jane, na verdade, não só de psicólogo. Hoje, a tendência moderna desta operação é fazer naquilo que a gente chama de centros de excelência. É abordagem multiprofissional, intermultidisciplinar. O cirurgião, quem vai conduzir a cirurgia, mas ela precisa ser preparada por nutricionista, por psicóloga, por fisioterapeuta, precisa melhorar o pulmão, precisa melhorar a condição clínica, por endocrinologista, por cardiologista, quer dizer, tem 7 profissionais nessa equipe trabalhando para que a cirurgia dela vai ter o sucesso que precisa ter. Perfeito, vamos lá, Vida, vamos lá, doutor Spratt, vamos lá comigo, vamos lá. Então vamos ver equipamentos. Bom, o senhor trouxe aqui um kit gigantesco de coisas, né? A gente tem aqui os centros cirúrgicos. Fica um pouquinho aqui do meu lado, porque... Onde eu fico? Aqui. Olha aqui, ó. Tá, cadê a câmera? Tô aqui, né? Pronto. Esse equipamento você conhece muito bem. Isso é um equipamento da forma mais moderna de fazer a operação, aquilo que chama laparoscopia. Nós temos a cirurgia aberta com incisão e a cirurgia laparoscópica. Laparoscopia, então, são incisões menores. Quando o senhor diz aberta, a gente vai abrir realmente tudo. Uma incisão grande de 15 a 20 centímetros. Tá. A laparoscopia são 4 ou 5 incisões de 1 centímetro. São pequenos furos. Isso. Neste furo, nós vamos introduzir esse equipamento aqui, Celso. Isso aqui chama um trocáter. Deixa eu ver se os nossos convidados estão conseguindo assistir tudo daí. Então tá bom. Isso fica então colocado no abdômen do paciente e por esse trocáter nós vamos colocar todos os equipamentos. Por exemplo, isso é uma lente ligada a uma tela de alta definição. Vamos ver aqui, ó. A gente tem o nosso paciente hoje é um maracujá. Olha, a imagem que você está vendo agora no ar é a imagem da microcâmera. Então a gente já cortou para você entender exatamente o que está acontecendo. Essa é a forma como a gente vê dentro do corpo. Olha. Então, esse equipamento, ele se compõe de uma lente, de uma filmadora da cirurgia. Tá. Quer ver? Ó, deixa eu te mostrar uma coisa. Vamos lá. Põe a mão aqui para você ver. Onde? Aqui. O que você está sentindo aí? Um vento. Um vento. Está soltando aí no ar. Aqui. Isso é gás carbônico. Esse aparelho chama insuflador. Para a gente trabalhar dentro do abdômen, nós precisamos criar espaço se você faz a cirurgia por laparoscopia. Então nós insuflamos gás dentro do abdômen para poder ter espaço de trabalho. Esse aparelho é que vai fazer essa insuflação. Me dá uma folha de papel aqui, por favor. Quem me dá uma folha de papel aqui? Essa outra que está marcando 100 aqui é aqui. A luz. Olha aqui, só para você ter uma ideia aqui. Então você vê, ó, olha o papel. Então ele está jogando ar dentro do estômago, está inflando. Ele está inflando, nós regulamos esse aparelho aqui por uma pressão pré-estabelecida. Por exemplo, aqui eu estou regulando ele para ter uma pressão intraabdominal de trabalho de 20. E esse é o fluxo com que o gás está saindo desse aparelho. Isso vai me dar o campo de trabalho para fazer a operação. Vai lhe dar espaço para que você possa fazer isso. Bom, aí quando você coloca isso daqui, aqui você tem, na verdade você vai ter as imagens internas da barriga da pessoa. O espaço vem daqui, a luz vem daqui. Olha lá na ponta daquele aparelho. Aqui, mostra aqui, ó. Olha aqui, ó. Olha a luz. Isso é a fonte de luz. Isso é uma fonte de luz fria que a gente chama para não ter problema de queimadura dentro do abdômen. Tá, luz fria, perfeitamente, claro. Você está colocando isso dentro do abdômen da pessoa para não haver nenhum tipo de queimadura. Deixa eu perguntar para os nossos telespectadores, estão acompanhando aqui? Já tem alguma dúvida? Pode aproveitar. Pode perguntar. Eu queria saber sobre a cirurgia convencional, né, aberta, ou a por vídeo. Qual é a mais indicada? Se existe diferença de risco entre uma e outra, tempo de recuperação, enfim. A maior diferença não é risco, a maior diferença é tempo de recuperação. Quando você faz essa cirurgia com esta técnica, a recuperação ela é muito mais rápida, é na metade do tempo do que na cirurgia aberta. Numa cirurgia aberta você vai estar liberada para fazer atividade física, para voltar à sua vida normal, mais ou menos em 45 dias depois do procedimento. Com esse tipo de abordagem a gente libera em 15 dias. Então a gente ganha bastante tempo, a gente ganha um mês com a cirurgia laparoscópica. O trauma é menor. Isso é aquilo que a gente chama hoje o conceito de cirurgia minimamente invasiva. Ou seja, a cirurgia lá dentro é a mesma, mas a forma de chegar lá dentro é diferente. Nós traumatizamos menos a parede abdominal para ter o mesmo resultado cirúrgico. Santa tecnologia. Hein? Pamela, quanto tempo você luta contra a balança? Eu tenho sobrepeso desde os 5 anos, né? Então é desde a infância mesmo.
E eu participo de um programa, né, de tratamento, estou já na preparação para a cirurgia. Ah, você já está se preparando para a cirurgia? Já estou na preparação. E nesse processo, você já perdeu peso? Já perdi um pouco, porque foi realmente pedido, né, que perca pelo menos 10% do peso atual, do peso que eu entrei no programa. Então eu tenho acompanhamento com o nutricionista. E quando você entrou? Quando começou isso? Em outubro do ano passado. Outubro do ano passado. E a expectativa é que você consiga perder esses 10% quando? Até outubro desse ano. Um ano é essa luta muito coordenada. Isso. Bom, a gente já está falando, né, doutor Spreusser, aqui de qualidade de vida, né, que é muito do que o senhor defende no programa. Olha, quem acompanha aí, doutor, sabe disso. O doutor Spreusser fala muito sobre isso. A gente muda completamente a vida. Olha só, com foco numa cirurgia, que vai ser uma mudança de vida mais radical, a pessoa já começa a mudar a vida, né, doutor? Então, ela que ela estava falando agora, que ela tem sobrepeso, hein? Ela não está nem sendo considerada obesidade 1, 2 mas ela já precisa operar. Por quê? Porque ela já tem algum problema clínico que precisa. E o interessante do seu programa de 10 quilos, que é a longo prazo, ou seja, é 1 quilo por mês. Gente que está vendo esse programa agora, pelo amor de Deus, 1 quilinho você consegue perder por semana. Ela está tentando perder por mês. É boa vontade, disciplina, é ação, como o doutor Almino falou, multidisciplinar, nutricionista, psicólogo, psiquiatra, fisioterapeuta, e aí vai. Isso que o doutor Antônio falou é muito importante, essa integração multidisciplinar para preparar a pessoa para a operação. Agora, uma outra coisa que você falou muito importante, Antônio, é assim, a cirurgia hoje não é só perda de peso, a cirurgia é melhora de qualidade de vida. Às vezes a gente vê uma pessoa de, não, mas ela não é pesada o suficiente para fazer a operação, mas a gente não sabe. Ela toma 15 comprimidos por dia, para diabetes, para hipertensão, para dislipidemia, usa CPAP, que tem apneia do sono para poder dormir. Então, com a cirurgia nós melhoramos 90% o diabetes, 80% a hipertensão arterial, 70% a dislipidemia, 70% a apneia do sono. Quer dizer, é melhora de qualidade de vida. Se ganha vida, com uma cirurgia dessa se ganha entre 12 a 15 anos de vida. Por exemplo, no caso dela, a gente tem situações diferentes. No caso dela, a cirurgia do balão, por exemplo, seria uma cirurgia indicada? Vamos mostrar aqui, então? Bora, vamos pra cá. Olha lá, Pamela, de olho, hein, Pamela? Eu vou passar aqui na tua frente, tá? Vou passar pro lado de cá para ficar mais fácil para eu poder acompanhar também. Vamos lá. Esse é o balão. O balão é um método que a gente faz por endoscopia, então não é uma cirurgia. Ele é colocado assim, pela boca, por endoscopia. Então aqui ele está fechado, mas depois ele vai ficar dessa forma. Então a gente tem aqui um estômago e vai ser colocada essa bexiga dentro do estômago. Qual é a função disso? Preencher o estômago e indiretamente nós vamos fazer uma redução do estômago. Quem deve fazer isso? A principal indicação do balão hoje são pessoas que têm muito excesso de peso, como a Patrícia, por exemplo, é 160 quilos, e se ela tiver dificuldade para perder esses 16 quilos para poder fazer a operação, nós podemos submetê-la à colocação de um balão que vai ajudá-la a perder peso para estar preparada para fazer a operação. Esta é uma indicação. A outra é para perdas de peso em torno de 20 a 25 quilos. Deixa eu entender, acho que o senhor tocou num ponto muito importante, porque a gente fala, né, doutor Spreusser, às vezes é muito difícil para a pessoa, e vocês falaram sobre isso, essa primeira parte para a gente perder peso. É muito complicado. Se a pessoa já chegou nesse ponto, está precisando da cirurgia, perder peso não é uma coisa, não é uma coisa simples, é uma reeducação muito complicada. Então, isso aqui pode ser um primeiro passo antes da cirurgia? Pode ser, pode ajudar para que a pessoa tenha uma cirurgia mais segura. Ou em graus mais leves de obesidade, para que a pessoa não chegue na obesidade mórbida. Sabe o que é, Celso? Às vezes a gente acompanha pacientes que precisam da cirurgia, não momentaneamente, mas meio rápido. Porque está tomando muita insulina, muita carga de insulina. E cada vez que você toma insulina, você engorda cada vez mais. E às vezes não dá para esperar aquele prazo de um ano, por exemplo. Então você coloca o balão, que você tem um período mais rápido, mas é fisiológico também. E aí você consegue fazer com que ele melhora a condição clínica, melhora a condição clínica, ele não tem nenhum problema para depois. A Gene tem pergunta e a Cris também tem. Fala, Cris. Celso, é o seguinte, estão chegando muitas perguntas aqui no Twitter de mulheres como vocês aqui, que têm muito medo de fazer a cirurgia, que acho que é o seu caso, né, Nel? Você gostaria muito de fazer, tem medo, porém mulheres que querem engravidar, doutores. Então elas querem saber se elas vão poder engravidar antes, depois da cirurgia, quanto tempo depois. Você tem pergunta também, Nel, nesse sentido? Tenho. Eu gostaria de saber, assim, eu tenho uma amiga que ela já fez a redução e pediram para ela um mínimo de 1 ano para engravidar. E ela engravidou, ela não tinha 1 ano ainda da cirurgia.
E eu gostaria de saber quais são os riscos, o que pode acontecer, se tem risco de morte mesmo. Realmente o tempo mínimo recomendado para engravidar depois de uma cirurgia dessa é de 1 ano, e o tempo ideal seria até um pouco mais, 1 ano e meio a 2 anos. Por que isso? Porque é durante esse tempo que a pessoa vai ficar perdendo peso depois da cirurgia. Então, se ela engravidar com 1 ano, ela ainda está em um momento de perda de peso, e isso pode complicar um pouco a gravidez. É importante dizer que, passado os 2 anos, fazendo os exames de preparo direitinho, não há nenhum problema, nenhuma contraindicação que engravide. A gravidez vai ser normal para o bebê e vai ser normal para a mãe. Mas antes de 1 ano, absolutamente deve engravidar. Antes de 1 ano, de jeito nenhum? Antes de 1 ano, não deve de jeito nenhum. Doutor Antônio Sproisser, que dica a gente dá para as pessoas que estão acompanhando agora? A gente está vendo diversas técnicas cirúrgicas aqui. Que dica a gente dá para as pessoas que estão pensando nisso? Eu tenho alguns amigos que já fizeram cirurgia, que estão muito satisfeitos com ela, amigos queridos que falaram, minha vida mudou, eu sou outra pessoa e eu vejo a pessoa muito feliz. Aí a mulher dele do lado vira e fala assim para mim, mas ele continua pensando, a cabeça dele não mudou não. Ele faz um prato gigantesco, só que ele não consegue comer. Só que ele continua fazendo um prato enorme. Como é que a pessoa muda isso? Celso, boa pergunta, sabe por quê? Porque foi constatado que existe o cérebro, o Mino vai concordar comigo, existe o cérebro do obeso e existe o cérebro do magro. Os cérebros são diferentes. O cérebro do magro tem uma série de hormônios que o gordo não tem. E ele pensa diferente mesmo. Um pouquinho de comida para o magro já é suficiente. E o cérebro do gordo, devagarzinho, ele vai entrando no eixo. Essa mulher do seu amigo, logo, logo ela vai ver que o prato dele vai diminuir. Com certeza, porque ele vai ter repulsa pelaquela quantidade de alimento. Ele não precisa mais daquilo lá. Mas acho que a maneira mais fácil aí é o acompanhamento pós-operatório. Essa cirurgia, ela tem o preparo, tem a cirurgia e tem o acompanhamento posterior. O acompanhamento posterior com o psicólogo, com o psiquiatra, pode ajudar bastante nessa parte. Perfeito. Olha, é por isso que a gente tem aqui na Rede Record, além desse bate-papo que a gente faz, agradeço aos nossos telespectadores, obrigado pela presença. Agradeço também ao Dr. Almino Cardoso Ramos, cirurgião, nos falou um pouquinho sobre as técnicas. É claro que esse assunto é um assunto muito longo, eu sei que você tem muitas outras dúvidas e a gente vai voltar a esse tema. Mas é por isso que a gente tem aqui na Rede Record, às 2h30 da tarde, todos os dias. E aí, doutor, que é um sucesso, que fala justamente sobre formas da gente melhorar a nossa qualidade de vida. Certo, doutor Sproisser? Muito obrigado, viu? É verdade. 2h30 eu espero vocês lá. É isso aí. Valeu, então. A gente vai falar muito sobre saúde aqui no seu Hoje em Dia. Você sabe disso e aqui na programação da Rede Record. Edu, por falar em saúde, vamos comer bem, Edu?